Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui com você. Tu já sabe, vamos fechar essa prova de Química. Muita coisa já rolou. Assiste os vídeos anteriores, pegue todas as questões que já foram trabalhadas. Esse é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Nosso grande preparatório Paz Enem UEMA. Tem um link aqui na descrição do grupo, vai lá. Do grupo, olha, aquela ideia de grupo na cabeça de WhatsApp, hein, gente? Muita loucura, né? Ó, tem um linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo, clica, baixa o material, arrocha, faz exercício, aproveita. Tire suas dúvidas e vem comigo. Às vezes, ao cobrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para este fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então está aí a equação, gás carbônico mais água, me dando ácido carbônico. A alteração do equilíbrio anterior, então vamos entender uma coisa, deixa eu até ajeitar ali, tá? Ó, olha só. Aqui eu tenho o gás carbônico, reage com a água, me dando ácido carbônico. Ele está botando isso aqui, tá? Ácido carbônico. A alteração do equilíbrio anterior está relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas. Gente, o que acontece? O que ele está falando para você? Vazamento do refrigerante. Se vai vazar, vai perder o quê? Gás. Então, há uma liberação do CO2 para o ambiente. A elevação da temperatura do recipiente. Olha só, tenta entender o texto. Ele não traz para você nada. Ele fala o seguinte, ó, às vezes, ao cobrir um refrigerante, percebe-se que parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. Não está falando nada de temperatura. Ele só está falando que uma parte do produto está vazando, então é porque o gás está indo embora, tá? Então é porque o gás está indo embora. Então a explicação para este fato está relacionada à perturbação do equilíbrio. Continuando, liberação do gás para o ambiente, sim. Elevação da temperatura do recipiente, não tem nada a ver com temperatura, nem se falou nada disso. Gente, se o gás está indo embora, a pressão está baixando, não está aumentando. Elevação da concentração de CO2, como se ele está indo embora. Como é que está elevando a concentração de CO2? Não pode, tá? A concentração de CO2 está baixando. Formação de uma quantidade significativa de água. Não, gente, olha só. O texto está falando sobre o vazamento do gás. Então, não tem o que inventar. Resposta letra A. Próxima questão. Os oceanos absorvem aproximadamente 1/3 das emissões de gás carbônico procedentes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com as águas dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies de vida marinha. A alteração a que o texto se refere diz respeito ao aumento de quê? Gente, olha só. Então está aumentando a quantidade, olha o que ele está falando, absorve em cerca de um terço das emissões de CO2. Então eu estou falando justamente das emissões de gás carbônico, tá bom? A alteração que se refere no texto diz respeito a, entende uma coisa. Se você tem no ambiente o gás carbônico, perfeito? Esse gás carbônico, de uma forma mais simplificada, vai entrar em contato com a água. Quando ele entra em contato com a água, ele passa a originar o H+, botar aqui o bicarbonato. Tá certo? Aqui dentro do parênteses, aqui, aquoso. O que acontece? Se você, por acaso, aumenta a quantidade de gás carbônico que você tem no ambiente, esse equilíbrio se desloca para a direita. Porque assim, ó,
existe um princípio chamado de princípio de Le Chatelier. E o princípio de Le Chatelier diz o seguinte, ó, eu vou reverter tudo que tu fizer com equilíbrio. Então, quando você aumenta a quantidade de CO2, o equilíbrio se desloca para a direita. No momento que ele se desloca para a direita, ele produz mais H+. Isso quer dizer que quanto mais gás carbônico, quanto mais CO2 no ambiente, maior é a acidez. Quanto mais gás carbônico no ambiente, maior é a acidez. Tu também pode pensar assim também, ó. Também é bem bacana. CO2, ele é um óxido ácido. E aí o teu pensamento pode ser assim, ó. Quanto mais CO2 eu tiver, maior a acidez. Pode perceber, água com gás tem aquele saborzinho azedo. Por quê? Porque a água, o CO2 entra em contato com a água, e a partir dali você tem uma reaçãozinha que deixa meio ácido. Por isso que ela tem aquele saborzinho azedo. Então, a alteração que se refere no texto. Vamos voltar para cá. Os oceanos absorvem um terço das emissões de CO2 procedentes de atividades humanas, como a queima de combustível fóssil e as queimadas. Então, a queima de combustível fóssil e queimada gera CO2 que é absorvido pelo oceano. Se o oceano está absorvendo CO2, entrando em contato com a água, está aumentando a acidez. O gás carbônico combina-se com as águas dos oceanos, provocando uma alteração importante de suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência. A alteração que se refere o texto diz respeito ao aumento de quê? Da acidez das águas dos oceanos. Não estou falando nada do estoque de pescado nos oceanos, não estou falando de temperatura, não estou falando que está aumentando o nível de água, salinização dos oceanos, nada. A única coisa que eu estou me referindo é justamente o aumento da acidez por conta dessa queima desses combustíveis fósseis. Continua. Continua comigo. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcumã ou alçafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. A estrutura da curcumina identificam-se grupos característicos de quais funções? Gente, olha só, vamos bem devagar comigo. Primeiro, como identificar que lá dentro tem um éter? Para ser éter, eu precisaria ter oxigênio separando carbonos. Isso teria um éter. E bem aqui eu tenho um éter. Ó. Tá certo? Aqui é carbono, aqui é carbono. Então ali eu tenho um éter. Eu também tenho fenol. E quando é que eu vou ter fenol, Daniel? Quando você tiver a hidroxila ligada a um anelzinho aromático. Hidroxila ligada ao anel aromático, tu tem um fenol. Tá bem aqui o fenol. Bem aqui você tem um grupo que caracteriza a cetona. Tá? Então na cetona, por exemplo, você vai ter esse grupo bem aqui, ó. Na cetona você vai ter esse grupo bem aqui. Outro, ó que massa. Hidroxila ligada. Gente, não confunde bem aqui, ó. Olha só que bacana. Existe o álcool. Quando é que eu tenho um álcool? Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Existe o enol. Quando é que eu vou ter um enol? Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, aqui eu tenho um enol, ó. Hidroxila ligada a um carbono. Esse carbono aqui faz uma dupla, ele é insaturado. Então tá aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono insaturado, eu tenho um enol. Mais uma vez éter, mais uma vez fenol. Eu tenho éter e álcool. Álcool eu não tenho.
Daniel, mas o OH aqui caracteriza fenol porque está ligado ao aromático. Daniel, o OH aqui caracterizando enol porque está ligado a carbono insaturado. Éter e fenol? Boa, éter e fenol é a resposta. Éster e fenol? Não. Porque se eu quisesse ter um éster, eu precisaria, por exemplo, imagina um ácido carboxílico, que bem aqui embaixo tem a carboxila. Aí eu vou tirar a hidroxila, botar aqui um radical no lugar do hidrogênio. Aí eu teria um éster. Não tem essa característica bem aí. Também não tem aldeído, então a resposta fica sendo a letra B. De boa, né, gente? Próxima. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido, podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é o seguinte, ó. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho os estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. Tudo bem? E a matéria pode sofrer uma transformação. Então, eu posso vir, por exemplo, do sólido para o líquido. Se eu venho do sólido para o líquido, eu tenho uma fusão. Então, eu quero derreter alguma coisa, eu quero descongelar, eu quero sofrer fusão. Eu posso ir do líquido para o gasoso também. Se eu for do líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização. Então, na vaporização, eu passo do estado líquido direto para o gasoso, tá? Isso é uma vaporização. Essa vaporização pode acontecer de três formas. Ela pode ser lenta, ela pode ser rápida e ela pode ser muito rápida. Lenta, eu tenho uma evaporação. Rápida, eu tenho uma ebulição. Muito rápida, eu tenho uma calefação. Então, olha só. Quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso de uma forma lenta, eu tenho uma evaporação. Quando eu passo, por exemplo, se eu pego um copo com água, eu deixo esse copo aberto, com o passar do tempo essa água evapora. Moléculas que são mais energéticas, porque dentro daquele sistema, nem sistema é tudo que tu estuda. Dentro daquele sistema, nem todas as moléculas têm a mesma energia. As moléculas que são mais energéticas, elas conseguem se desprender com facilidade e mudar de estado, tá certo? Se eu tenho um copo com água e deixar aberto, ele vai evaporar naturalmente, as moléculas evaporam. Agora, se eu pego aquela panela com água e coloco, por exemplo, num fogão e eu ligo aquela chama, e aí aquela água vai começar a ferver, eu já tenho uma ebulição. Ah, tu terminou de fritar alguma coisa, pegou aquela frigideira, colocou debaixo da torneira, caiu uma gota, calefação, tá? Uma coisa muito importante, todas as vezes que eu vou indo, eu vou absorvendo calor. Então, por exemplo, se eu pego uma pedra de gelo e coloco na tua mão, aquele gelo não derrete? Por que ele derrete? Porque ele absorve calor. Ele absorve calor para poder derreter. Processo endotérmico. Tá com a febre alta, toma um banho. Já te mandaram tomar um banho quando tá com a febre alta? Por quê? Porque a água, em contato com o teu corpo, absorve calor e evapora. Também é um processo endotérmico, porque está absorvendo calor. Mas assim como eu fui, eu posso voltar, gente. Gasoso para líquido, eu tenho uma condensação. Tá? Eu tenho uma condensação. E eu posso chamar isso aqui também de liquefação. Condensação
está associado a vapor. Liquefação está associado a gás. Isso é diferente. Quando você pega uma garrafa de água, tira essa garrafa de água da geladeira e olha para essa garrafa de água, ela não começa a ficar toda suada, toda molhada, não é? O que que acontece? Aquele vapor, quando ele toca em alguma coisa fria, ele condensa. O vapor, só uma simples diminuição de temperatura faz ele voltar a ser líquido. Condensação. O gás não. Lembra do gás de cozinha? Gás liquefeito de petróleo? Aqui, se eu quero voltar a ser líquido, eu tenho que mexer na temperatura e na pressão. Eu tenho que mexer na temperatura, a temperatura tem que estar muito baixa e eu também tenho que aumentar muito a pressão. Aí eu consigo trazer do estado gasoso para o estado líquido, no caso o gás, tá? Líquido para o sólido. Ah, meu filho, está vindo do líquido para o sólido, o que é que você tem? Solidificação. Solidificação. Todas as vezes que você estiver voltando, o seu processo é exotérmico. Então, toda vez que tu vai do sólido até o gasoso, você absorve energia. Toda vez que você vem do gasoso até o sólido, você libera energia. E daí eu posso ir do sólido, eu posso vir aqui, ó, do sólido, e dar um salto aqui, ó, direto para o gasoso. Eu posso fazer isso aqui? Tu pode ir como pode voltar. E aí, Daniel, quem eu seria? Ah, e você tem a sublimação. Então, na sublimação, eu passo do estado sólido direto para o gasoso. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. O CO2 sólido, conhecido como gelo seco, ele passa direto para gasoso. CO2 sólido passa direto para gasoso. Isso é uma sublimação, ó. Isso é uma sublimação. Um dia desse na UEMA, um tempo atrás na UEMA, numa discursiva, perguntava assim: por que que o CO2 sólido é chamado de gelo seco? Porque não passa para o estado líquido. Tá certo? Uma questão bem simples, tá? Então, pessoal, essas são as transformações que meu filho vai ter. Do sólido até o gasoso, quando você vai absorvendo energia. Quando você volta, você libera energia. Certo? Tá aparecendo muito essas questões associadas a características das substâncias, tá, gente? A UEMA já colocou uma questão associada à ebulição, um dia desse. O próprio Enem colocava também uma questão da panela de pressão, perguntando lá por que que a gente, quando já estava fervendo, a gente baixa a temperatura da chama. Então, ter esse conhecimento de ebulição é importante, tá? E aqui você tem a questão que fala que você tinha água, ela absorve calor. Quando é absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera, ou seja, estão fazendo o quê? Evaporando. Daniel, não poderia ser fusão? Tu sabe que não. Qual foi o momento que eu falei de sólido? Pode ser fusão. Solidificar, tu não está congelando nada. Pelo contrário, tu está indo líquido para gasoso. Líquido para gasoso. Liquefação e condensação não poderia ser. Porque liquefação e condensação você está voltando de gasoso para líquido. Então a resposta da nossa questão fica sendo letra C. Bom, galerinha, espero que você tenha entendido. Fique com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo, né? Fui!